Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 13 de fevereiro de 2023, nossa leitura está no livro de Números, capítulos 5 ao 7. Capítulo 5, ele começa falando sobre o leproso, sobre como deveria se tratar o leproso. A lepra no Antigo Testamento, a lepra nos textos bíblicos, vai apontar sempre para o pecado humano. É óbvio que a lepra ali é uma doença que precisa de cura, mas ela sempre vai apontar, espiritualmente falando, para o pecado humano. E no começo da jornada desse povo, era um povo que estava sendo construído, constituído, preparado para servir a Deus. Deus não permitia que aqueles que estivessem leprosos estivessem convivendo no meio do povo. Eles eram então separados para viverem à parte do povo, para evitar que a contaminação acontecesse. Por óbvio também, vale ressaltar que, em se falando da lepra doença, é uma doença contagiosa, e a presença dos leprosos no meio do povo traria então a contaminação em massa para todo aquele povo. Por isso, num primeiro aspecto, havia-se então a separação. Mas quando, novamente, a gente fala de mundo, de vida espiritual, falando da lepra como pecado, o pecado estava sendo tratado com muita seriedade, de tal maneira que também não trouxesse contaminação para o ambiente, para o povo, para aquela nação inicialmente sendo construída. Isso, sem dúvida nenhuma, vale para as nossas vidas também hoje, aonde nós devemos buscar nos consagrar a Deus. E o capítulo 6 vai falar exatamente sobre isso, sobre o voto do Nazireu. O Nazireu era um grupo de pessoas, que eram totalmente separados para Deus. Você conhece a história de Sansão, com certeza. Sabe que Sansão recebeu o nazireado desde o ventre da sua mãe. Porém, era possível também que o nazireu fizesse um voto, e fosse um voto temporário de nazireu. Nazireu era aquele que se separava para servir a Deus de maneira especial. Era aquele que buscava viver uma vida diferente em vários aspectos, de tal forma que ele estivesse mais atento a ouvir a voz de Deus, a ser guiado por Deus. Sansão foi um juiz muito usado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos inimigos. E o voto de nazireado tem muito dessa característica de buscar, então, ouvindo a voz de Deus, ser útil para abençoar todos aqueles que nos cercam. Termina esse capítulo 6 tratando sobre a bênção sacerdotal. O Senhor orienta então Moisés e fala a ele qual deveria ser a sua fala quando ele então fosse abençoar os filhos de Israel. E é um texto bastante conhecido que trata da bênção sacerdotal, onde Moisés está dizendo que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante seu rosto, te dê a paz. Esse é o texto que trata da bênção sacerdotal que o Senhor orienta Moisés a declarar sobre a vida dos filhos de Israel. O capítulo 7, ele faz então a conclusão de uma parte da história onde o tabernáculo é concluído e cada família, cada uma das tribos de Israel levam então uma oferta. Não encontrei, não localizei nenhum texto que dissesse qual seria a oferta que os líderes deveriam trazer. Mas, de qualquer maneira, nós observamos que as 12 tribos trouxeram a mesma oferta, a mesma composição. A oferta deles tinha a mesma composição.
poderíamos pensar que aquele que apresenta a oferta primeiro, ele abre a porta e ele dá uma direção para que todos os outros pudessem trazer então o mesmo padrão de oferta. Ninguém era melhor, maior, menor ou pior do que o outro, mas todos eles trouxeram o mesmo padrão de oferta, sendo aceitos por Deus, fazendo então a finalização e a consagração do tabernáculo ao Senhor. Todos nós devemos nos apresentar como oferta ao Senhor. O Senhor não busca necessariamente os nossos dons, ou os nossos dotes, ou aquilo que temos, ou aquilo que podemos dar. Obviamente, Ele espera que as nossas ofertas demonstrem no mundo espiritual, óbvio que Ele conhece cada detalhe do nosso coração, mas que as nossas ofertas demonstrem no mundo espiritual que nós confiamos nele, que nós entendemos que é Ele quem abre as portas, e é Ele quem garante o sustento sobre a nossa casa. Salmo 104 vai falar sobre isso, dizendo que até os leõezinhos esperam no Senhor, que Ele lhes forneça alimento, e não pode ser diferente na nossa vida. Nós também precisamos confiar em Deus, que também através dos nossos dízimos, da nossa oferta, e também nós nos apresentando a Ele como oferta, seremos recebidos por Ele e a bênção dele há de ser derramada sobre nós, ainda que não façamos isso por troca ou por nenhum outro motivo, a não ser amar a Deus. E esse capítulo 7 termina lá no versículo 89, que diz: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Pensa comigo, que momento tremendo, que momento alto, que momento maravilhoso, que momento fantástico, quando um homem ainda em vida nessa terra consegue ter essa relação de falar e ouvir com a voz de Deus. Isso não era uma dádiva apenas para Moisés, vale para todos nós. Quando buscamos a Deus, Ele ainda fala, seja através da Escritura, seja através de uma profecia, de uma palavra pregada, seja através daquela voz que fala dentro do nosso coração, a voz de Deus, ou seja, de qualquer outra forma, Deus continua falando. E a nossa orientação é para que você busque ouvir a voz de Deus, que você se alinhe com a vontade de Deus e que siga o plano que Deus tem para a sua vida. Falou aqui pastor Carlos Martins, Igreja de Nova Vida de Piedade, desejando que o Senhor te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Fique na paz, em nome de Jesus.